As paredes estão se fechando. As paredes estão se fechando em torno de Hillary Clinton e Barack Obama, e desta vez o presidente Trump não vai recuar. E Biden estava lá com eles, e Comey estava lá, e Clapper, todo o grupo estava lá. Eles tiveram uma grande reunião sobre isso. E no dia seguinte, a situação com a narrativa russa mudou drasticamente. Mudou de forma a apoiar as acusações contra a Rússia, que posteriormente minaram todo o primeiro mandato de Donald J. Trump. A América está em choque. Novas informações sobre o envolvimento de Barack, resposta idiota de seu representante. O silêncio de Hillary. Tudo isso torna a atmosfera literalmente explosiva. Ainda não há reação dos chefes de Estado. Ao mesmo tempo, o dia 1º de agosto está se aproximando. Se você se lembra, a América está agitada por causa das tarifas. Se não for possível, então vocês terão que pagar, pelo menos no próximo ano, o quanto quisermos. Agora trilhões estão indo para a Pensilvânia. Por que afinal para lá? O mundo está em processo de transformação. Vamos discutir os eventos mais importantes de hoje. Todos os temas, como dizia Vladimir Vladimirovich Lenin, são extremamente interessantes e tensos. Trump queria começar, pelo que entendi, a desenvolver o caso de Obama depois do 1º de agosto, tendo terminado de resolver a questão dos chamados acordos comerciais. Mas aconteceram vários eventos, tipo uma rebelião dos magos por causa do Epstein. Então começaram a lavar toda essa roupa suja 2, talvez até 3 semanas antes do que planejavam. Para vários crimes pela lei, existe o chamado prazo de prescrição. Kash Patel e Pampandi decidiram registrar o caso não como abuso de poder individual, interferência nas eleições e coisas do tipo, para o qual o prazo de prescrição termina em 2025, e para a conspiração são 10 anos, ou seja, ainda pode demorar bastante. Por isso vocês ouvem as palavras conspiração de todos os lados, como se diz até do ferro de passar roupa, e realmente foi uma conspiração. Aliás, no começo era liderado pela Hillary antes dela afundar de vez na bebida e depois pelo Barack ou o Barack. As paredes estão se fechando em torno de Hillary Clinton e Barack Obama. E desta vez, o presidente Trump não vai recuar. Ele tem todo o capital político para levar esse caso a um desfecho surpreendente. Fique conosco. Até o final deste vídeo, você verá que o principal nem são os e-mails, os servidores e o enriquecimento pessoal. A questão é mais ampla, mais profunda e exigirá esforços hercúleos da administração Trump para resolvê-la. E a artilharia, senhoras e senhores, também vai atingir os seus próprios. Lembrem-se disso, porque não serão apenas os democratas que ficarão comprometidos, mas também os republicanos. Agora vocês entendem por que eles precisavam, era absolutamente vital para eles tirar o Trump? Isso começou, para ser sincero, por causa do Trump. Perguntas e respostas para as perguntas, uma verdadeira limpeza hercúlea dos estábulos de Washington. Isso, senhores, isso é a primeira fase, haverá uma segunda, haverá uma segunda. Vamos começar com os documentos recentemente desclassificados, recém-publicados pelo senador Chuck Grassley. Eles vão muito mais fundo do que tudo o que a mídia tradicional quer que você saiba. Grassley acabou de publicar um conjunto de documentos de 31 páginas chamado Anexo Clinton. Documentos mantidos em segredo desde 2018 foram desclassificados. Aqui está o que eles contêm. Agora sabemos que o FBI absolveu Hillary sem qualquer investigação real. Então, sob James Comey, a investigação do FBI sobre o uso de um servidor de e-mail pessoal por Hillary Clinton para lidar com documentos ultra-secretos foi totalmente fictícia.
ela nunca foi realizada, não houve investigação. Eles oficialmente inocentaram Hillary sobre o servidor de e-mail pessoal dela em uma carta escrita antes mesmo de a investigação começar, que novamente nunca aconteceu. Para que investigasse, vocês já a inocentaram, né? Agora isso está confirmado. Mas o que é especialmente interessante aqui é que agora nós sabemos. Nessas conversas apareceram mensagens com o então presidente Barack Obama. Ou seja, Hillary e Obama. Eles não conseguiram apagar as informações dos servidores e discos para que desaparecessem para sempre. Mas não conseguiram. Afinal, a primeira lei da termodinâmica funciona. Nada desaparece sem deixar vestígios. Agora sabemos que Clinton destruiu provas intencionalmente. A equipe de Clinton destruiu vários celulares incriminadores e servidores privados. E, claro, há provas de que esses dispositivos continham segredos de Estado escondidos do público. Há evidências de que esses dispositivos continham segredos de Estado ocultos e protegidos do público. Há evidências de que esses dispositivos continham segredos de Estado escondidos do público, protegidos de investigação apropriada e correspondência com Barack Obama. Parece que Obama também estava envolvido em tudo isso. Inicialmente, Obama afirmou que soube sobre o servidor privado de Hillary apenas pelas notícias. Mas agora sabemos que, na verdade, ele trocava e-mails com Clinton enquanto ela usava seu servidor privado. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos da América se comunicava com a secretária de Estado, ignorando todas as proteções criadas para que, digamos, os inimigos não escutassem. Mas como Obama e Hillary consideravam nós e vocês como inimigos, o mais importante para eles era que a comunicação não passasse pelos canais oficiais, onde tudo é registrado e armazenado, mas sim por canais escondidos de nós. É por isso que Comey e aquele agente corrupto do FBI, Peter Stroh, não quiseram se envolver nisso. Porque uma investigação minuciosa do FBI atingiria não só Hillary, mas Barack Obama também estaria envolvido, porque ele seria pego mentindo. E ele sabia que Hillary usava seu servidor de e-mail pessoal para tratar de assuntos do governo. Eles trocavam e-mails enquanto Hillary usava esse servidor. Considerando que ele mentiu sobre o que sabia disso, uma investigação de verdade seria uma grande vergonha, se não um escândalo completo para a Casa Branca. As leis foram feitas pelos nossos representantes eleitos, escritas não para eles, mas para nós, para os caipiras lá, os pescoço vermelho e os chifrudos. Mas isso não é tudo, e nem é o mais importante. Vivem no Olimpo, como viviam os secretários do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, atrás de altos muros e com uma vida diferente. A administração Trump afirma que essa rede de encobrimentos, coincidências e ocultação de provas não é incompetência. É intencional, organizada e totalmente voltada para minar o campo dos eleitores. Agora sabemos, com base em e-mails oficiais, memorandos das agências de inteligência e depoimentos de testemunhas oculares, que, quando o presidente Obama deixou o cargo, ele e seus principais funcionários foram informados de que não existiam provas de conluio com a Rússia ou de interferência nas eleições de 2016. Mas, em vez de aceitar essas informações de inteligência, que aliás vieram de todas as suas agências de inteligência, CIA, FBI, Agência de Segurança Nacional, Departamento de Segurança Interna, todas chegaram exatamente à mesma conclusão. Apesar disso, a Casa Branca tentou esconder essa avaliação e promoveu outra versão, uma história falsa e fabricada de que Trump havia sido comprometido pela Rússia. Esse foi o maior complô da história de um presidente dos Estados Unidos da América contra outro. A equipe de Clinton financiou secretamente o infame dossiê Steele e escondeu esses gastos, registrando-os como serviços jurídicos através do escritório de advocacia Perkins Coie. Assim, é possível ocultar gastos através de um escritório de advocacia, aproveitando a brecha do sigilo profissional dos advogados. Clinton fabricou provas e, em seguida, altos assessores de Obama e advogados da empresa espalharam alegações não comprovadas. Histórias como essas, como a ligação com o Alfa Bank, mesmo sabendo da total falta de confiabilidade de suas fontes. O FBI continuou e até intensificou a investigação contra Trump, mesmo depois que as principais provas foram refutadas.
E então, enquanto toda essa corrupção acontecia, para piorar, toda a grande mídia ignorava ou rejeitava intencionalmente essas revelações, mesmo quando surgiam novos processos criminais e questionamentos do Congresso. Então, independentemente de alguém considerar isso uma verdadeira traição, isso é claramente falso testemunho, obstrução da justiça e uma tentativa de minar a autoridade de um presidente legitimamente eleito. Eu considero isso um caso clássico de traição à pátria, mas talvez na legislação americana isso seja chamado de outra forma. Isso não muda a escala da vileza e da traição. Rasmussen fez uma pesquisa urgente sobre a opinião dos cidadãos dos Estados Unidos da América, aqueles que votam, aqueles que pagam impostos. O que eles realmente pensam sobre... O que está acontecendo? Então, Mark Mitchell, da Rasmussen Polling, descobriu que cada vez mais eleitores estão exigindo uma investigação de verdade. Por que Hillary Clinton e Barack Obama foram protegidos das consequências, enquanto o presidente Trump e seus aliados foram arrastados para intermináveis julgamentos de fachada? Reflita seriamente sobre isso. Estamos testemunhando uma batalha pela alma do nosso sistema judiciário. Todo o sistema federal fez de tudo para proteger Clinton e Obama, enquanto literalmente fabricavam provas falsas para derrubar Trump. Isso é literalmente a definição mais verdadeira de República das Bananas. E agora Maria Brataron da Fox Business, que está se tornando uma estrela do jornalismo nos Estados Unidos. E o que aconteceu, diz Maria, faz o caso Watergate parecer brincadeira de criança, coisa de criança mesmo. E começamos com o assunto mais quente do momento. E nós começamos com o tema mais discutido desta hora. O ex-presidente Barack Obama quebrou o silêncio sobre todas as acusações do presidente Trump de que ele e sua administração estavam por trás das mentiras sobre a conspiração de Trump com a Rússia. Em uma rara declaração pública, o porta-voz do ex-presidente disse o seguinte: nosso escritório normalmente não responde ao fluxo constante de bobagens e desinformação que vem da Casa Branca. Mas essas declarações são tão ultrajantes que merecem uma resposta. No documento publicado na semana passada, não há nada que contradiga a conclusão amplamente reconhecida de que a Rússia tentou influenciar as eleições presidenciais de 2016, mas não conseguiu manipular os votos com sucesso. O presidente Trump afirma que Obama deve ser o principal alvo da investigação do Departamento de Justiça, junto com um grupo de ex-altos funcionários que também estiveram envolvidos. Esse foi o ex-presidente dos Estados Unidos, Obama. Quem começou isso? A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, afirmou no domingo que novos documentos serão divulgados hoje. Eles contradizem a declaração de Obama. Agora se junta a nós o ex-promotor federal, ex-vice-assistente do secretário de Segurança Interna, Jonathan Ferrer. Jonathan, é um prazer vê-lo. Muito obrigada por se juntar a nós. Claro, todos neste programa e nossa audiência sabem que nós desmascaramos essa farsa desde o começo. Eu venho apontando isso há anos. Qual é a sua reação agora que vemos a publicação desses documentos desclassificados que confirmam aquilo que todos nós já esperávamos? Sim, isso é bastante surpreendente. E o fato de que ainda continuam surgindo novas informações também impressiona. Surpreendente que tenha demorado tanto. Mas, na verdade, isso mostra que o aparato, o establishment e o Partido Democrata fizeram tudo o que podiam para minar a candidatura de Donald Trump, assim como sua presidência. E, sabe, o presidente Trump falou sobre o dossiê Steele, que foi o ponto de partida para tudo isso, e pelo qual a empresa da Clinton pagou. E lembre-se, eles declararam isso como despesas jurídicas. O que depois, quando Donald Trump declara algo como despesas jurídicas, se torna motivo para uma investigação em grande escala. Tudo isso parece suspeito. E, curiosamente, na declaração de Obama, ele não menciona o fato de que os democratas basearam sua campanha nisso em 2018, incluindo ele mesmo quando falava sobre a interferência da Rússia e sobre como era importante proteger nossas eleições. Embora eles soubessem que os russos não fizeram nada ou não fizeram nada além do que normalmente fazem em eleições, eles queriam que as pessoas acreditassem que os russos não só interferiram, mas também alteraram os resultados da votação, embora eles nunca tenham tido provas disso. Ficamos tão envolvidos nesses acontecimentos que perdemos de vista
os acordos comerciais dos Estados Unidos da América com o mundo. O dia 1º de agosto está chegando, assim como a decisão de Trump sobre as tarifas dos produtos dos países que ou decidiram não negociar conosco ou simplesmente não conseguem chegar a um acordo. Trump anunciou hoje um acordo com o Japão. Foi isso que Trump escreveu. O maior acordo da história. E qual é a mudança? A mudança em relação ao que o Japão permite aos Estados Unidos da América até hoje, né? Algo que havia antes. Importar caminhões, automóveis, produtos agrícolas, como o arroz, por exemplo. O Japão concordou em investir 500 no projeto em território dos Estados Unidos da América. 50 bilhões de dólares. Discutiremos isso mais tarde. E ao importar seus produtos, o Japão pagará 15% de tarifas alfandegárias e apenas 10% sobre os carros. Já que Trump disse que a América ama muito a Toyota, a Honda e a Nissan. O que é verdade? O que é verdade? Os investimentos feitos pelas empresas japonesas nos Estados Unidos da América e a possibilidade de exportar produtos adicionais para o Japão criarão centenas de milhares de empregos, informou Trump. O partido governante do Japão perdeu popularidade porque não conseguia chegar a um acordo com Trump, que disse que se até o dia 1º de agosto não chegarmos a um acordo, todos os produtos japoneses terão uma tarifa de 25%. E foi aí que Toyota, Nissan, Honda e outras ficaram assustadas. E quando elas ficam assustadas, os partidos governantes perdem cadeiras. Os representantes da União Europeia vão se encontrar com Trump na quarta-feira. Trump assustou a União de 27 países, informando que, a partir de 1º de agosto, vai impor uma tarifa de 30% sobre todos os produtos deles. Ou assina acordos comerciais com eles. Vocês escolhem ou assinamos ou 30% em todos os produtos. O problema da Europa, ao contrário do Japão, Indonésia e outros países, é que eles têm 27 membros na comunidade, cada um com ideias completamente diferentes sobre o que permitir que os Estados Unidos da América importem. E o que não deve ser taxado. O próximo acordo será assinado com a Indonésia, mas alguns detalhes já são conhecidos. Ele está pronto, apenas passando por uma revisão jurídica no momento. Em primeiro lugar, 99% das exportações dos Estados Unidos da América para a Indonésia serão isentas de tarifas, e as inúmeras proibições que foram impostas a produtos fabricados nos Estados Unidos da América serão removidas. Não só nos Estados Unidos da América, mas em geral. Mas agora será tudo, por assim dizer, não todos os inúmeros, como eles dizem, não sei o que restou, o que não restou. Mas, de qualquer forma, isso significa que agora poderemos importar praticamente tudo o que quisermos. Agora, por causa disso, Trump reduz os 32% anunciados sobre os produtos da Indonésia, né? Ou seja, ele disse 32%. Mas agora é como se fosse com desconto, temos 50% de desconto. Mas desconto de quê? E ontem nós inventamos o preço. Então, Trump ontem inventou 32% para os produtos da Indonésia e agora reduziu para 19%. A Indonésia também se compromete a fornecer aos Estados Unidos da América minerais, metais de terras raras e concordou em comprar dos Estados Unidos da América produtos agrícolas, fontes de energia e aviões. Aliás, isso é um ponto positivo para a Boeing e para nós. Isso é um grande negócio para nossos fabricantes de automóveis, empresas de tecnologia, agricultores e fabricantes de máquinas ferramenta. Tudo isso o Trump nos informou em seu Trussute. Os Estados Unidos da América também fornecerão tecnologias digitais para a Indonésia. Ou seja, segundo as palavras, os Estados Unidos da América vão, a partir deste ano, importar, do próximo ano, importar 50 bilhões em mercadorias anualmente. Mas talvez o mais importante seja a recusa da Indonésia em acordos secretos com a China para importar produtos chineses para os Estados Unidos da América sob a marca Indonésia.
Se ficar claro que a Indonésia continua com esse jogo importando alguma coisa, bem, digamos, se houver uma porcentagem acordada de componentes, pode-se permitir uma certa quantidade. Se o produto tiver uma porcentagem maior do que o permitido de peças chinesas, componentes chineses e coisas do tipo, se isso for descoberto, então os produtos da Indonésia terão que pagar não 19%, como já dissemos, mas 40% sobre tudo o que exportarem. Uma punição pequena que, teoricamente, deveria detê-los. Mais um golpe contra a China. Este é o acordo dos Estados Unidos da América com as Filipinas. O país concordou em não cobrar tarifas alfandegárias sobre os produtos dos Estados Unidos da América. Na verdade, os produtos importados das Filipinas estão sujeitos a 19% de tarifas. Acho que isso é o pagamento pela nossa promessa de proteger as Filipinas do seu vizinho agressivo. Na China não houve entusiasmo em relação aos acordos dos Estados Unidos da América com a Índia, Indonésia, Vietnã, Filipinas e Japão. Todos esses países estão localizados bem perto da China e todos eles querem a proteção de um parceiro do outro lado do oceano contra o apetite crescente da China. Cataclismos financeiros ocorrem na China e, ao se envolver na guerra comercial com Trump, Xi Jinping foi praticamente privado de poder, porque o Politburo do Partido Comunista Chinês organizou um comitê para supervisionar a política comercial e militar do país pelos órgãos de segurança. Ou seja, na verdade, o amarraram de mãos e pés, tirando dele o poder que antes possuía. Scott Bessent, que está negociando com a China, disse que após as mudanças na liderança, ele não especificou quais negociações foram mais bem-sucedidas e, segundo ele, atingiram novos patamares. Novamente, o que isso significa, nós não sabemos, mas pelo menos parece que algo positivo está acontecendo. Acho que o principal problema da China hoje é a intenção dos Estados Unidos de impor sanções secundárias ao petróleo russo e iraniano. Em segundo lugar, o que Besson busca é a transição da China para uma economia voltada para atender sua própria população, e não, como alguém disse de forma eloquente, um campo de concentração de 1 bilhão de pessoas produzindo bens para consumo externo. Para os pequenos países da Ásia, África e América Latina, estabelecemos uma tarifa de 10%, ou seja, o mínimo que cobramos. Porém, as notícias mais importantes não estão aí. O que eu contei que estão acontecendo eventos muito interessantes, emocionantes e marcantes para nós. Mas os principais acontecimentos estão ocorrendo agora no estado da Pensilvânia, que a administração Trump decidiu transformar em um centro mundial, em um centro de inteligência artificial, com investimentos trilionários, com uma energia poderosa, com a concentração de todos os gigantes mundiais. Vamos ouvir a mesma Maria. Na semana passada, neste programa, conversei com a diretora-geral e pedi para ela avaliar a situação. E foi isso que ela disse. Veja só. Nunca me deparei com um ciclo em que a força da demanda na sociedade fosse da escala que estamos vendo agora. Ou seja, todos, absolutamente todos, querem usar a inteligência artificial. Nunca aconteceu de algo novo surgir e todo mundo querer usar assim. Houve um boom com as ferrovias, mas não foi assim. Houve um boom com o petróleo, mas nem chegou perto disso. Com os computadores, com a internet, nunca foi assim. As empresas querem ter isso, os cientistas querem ter isso, os governos querem ter isso. Há o entendimento de que essa tecnologia será crucial para o próximo estágio da evolução humana. E com esse entendimento, empresas ao redor do mundo, e na verdade não há tantas empresas capazes de criar e operar esse equipamento de forma eficiente, estão enfrentando uma demanda enorme. E sabe, são os hiperescaladores e mais algumas empresas que realmente conseguem fornecer essas soluções em grande escala.
E uma das coisas que é realmente importante as pessoas entenderem é: Pittsburgh se tornará um centro de inteligência artificial porque eles têm energia, eles têm recursos, eles têm o conhecimento necessário. Graças às excelentes universidades, empresas de todo o mundo querem vir para cá. Você mencionou e posso lhe dizer que estamos prestes a anunciar uma série de acordos comerciais nos próximos dias. E muitos desses acordos vão incluir investimentos significativos nos Estados Unidos. Seja automóveis, semicondutores ou produtos farmacêuticos, O boom dos Estados Unidos da América devido à mudança no sistema tributário, tarifas e coisas do tipo, por causa da entrada de novas tecnologias totalmente novas, totalmente avançadas. E o nosso governo não fica no caminho delas. Pelo contrário, incentiva o desenvolvimento e os investimentos, tanto internos quanto externos. Isso faz dos Estados Unidos da América uma terra atraente de leite e mel, como éramos 150 anos atrás. Senhoras e senhores, vamos tornar a América grande novamente. Isso não são apenas palavras. Bem, agora vem a cereja do bolo. Voltemos a dezembro de 2016. Vamos voltar para dezembro de 2016. Barack Obama, poder, presidente. Mas Trump já ganhou as eleições e vai assumir o cargo de presidente em janeiro. E os funcionários da inteligência sob Barack Obama planejaram. Muito disso foi tirado do Rocket News, que todos deveriam ler diretamente. Esse é o grupo do Matt. Os funcionários da inteligência planejaram o briefing diário presidencial para 9 de dezembro de 2016, que sempre é preparado pela comunidade de inteligência para o presidente para mantê-lo informado sobre o que está acontecendo no mundo. Eles prepararam um briefing dizendo que adversários estrangeiros não usaram ataques cibernéticos na infraestrutura eleitoral para mudar o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos. E eles também iam afirmar que não tinham provas de manipulação cibernética na infraestrutura eleitoral com o objetivo de alterar os resultados. Esse é o ponto. É o que as pessoas precisam saber. A comunidade de inteligência de Obama ia fornecer a Obama um briefing diário presidencial que rejeitava completamente, minimizava, diminuía. Escolha qualquer palavra. A ideia de que a Rússia interferiu de alguma forma significativa nas eleições presidenciais de 2016, isso é verdade. E, aliás, Matt foi muito além das formulações que dizem respeito apenas à manipulação da infraestrutura eleitoral. E destacou que, se olharmos para o que a comunidade de inteligência disse, isso ia muito além de simplesmente negar ataques à nossa infraestrutura eleitoral. Eles tinham dúvidas em todos os aspectos sobre se a Rússia, em 2016, fez algo além do que já havia feito antes. Ou seja, apenas tentativas de criar uma ameaça e semear um pouco de caos. Tulsi e relatórios de inteligência desclassificados agora confirmam isso. Então, enquanto Andy e outros se concentram na ideia de que antes de se encontrarem com Obama, eles iam dizer a ele que não houve tentativas de invadir nossa infraestrutura eleitoral. Mais tarde, Andy afirmará que a declaração deles depois disso. Mas houve muitas tentativas de interferir nas eleições em geral e totalmente a favor de Donald Trump. Isso é completamente diferente. Ele diz que isso é comparar coisas que não têm comparação. Jim Himes, como você mencionou no Rocket News, também diz que isso é comparar coisas que não têm comparação. Nas revelações de Tulsi sobre o que deveria ter acontecido em seguida, não há nenhuma sensação. Porque nada do que aconteceu depois contradiz o fato de que eles não tentaram invadir nossos bancos de dados eleitorais. Se naquele dia Obama, como de costume, apenas tivesse ouvido o que lhe foi informado, não teria havido Mueller, não teria havido 4 anos de histeria, não teria havido 2 impeachments e o país teria vivido uma vida normal. Nesse momento, ocorreu uma reunião. Nesse momento, realizou-se uma reunião com a participação de todas as pessoas-chave da equipe de Obama, sem exceção. Eles fizeram uma grande reunião sobre o tema. E já no dia seguinte, a situação com a narrativa sobre a Rússia mudou drasticamente. E mudou de forma a apoiar as acusações de Rússia, que posteriormente minaram todo o primeiro mandato de Donald John Trump. E o Matt vai nos ajudar a detalhar toda essa história. Matt afirma, e eu concordo com ele, ele também me convenceu que não se tratava apenas de trocar maçãs por laranjas.
É como se antes e depois dessa reunião crucial apontassem para coisas completamente diferentes. Eles ficavam dizendo o tempo todo, não há maçãs, não há maçãs, não há maçãs. E depois dessa reunião, eles mudaram de posição e declararam, tem maçã de sobra, estamos no próprio pomar, elas estão por toda parte, só vemos maçãs. Espero que fique claro para vocês. Obama não disse para as agências de inteligência, vamos verificar se a Rússia realmente não influenciou lá. Nessa reunião foi decidido enganar o país, distorcendo e alterando completamente os fatos. Ouçam o editor muito combativo. Então, na minha opinião, Talib Taibbi, assim mesmo, sim. Mark Taibbi. Se você se lembra, antes das eleições, por exemplo, havia um artigo publicado no dia 31 de outubro que dizia que o FBI não via ligação entre a Rússia e Trump, assim como as eleições. Era basicamente o que as autoridades diziam à mídia. Houve tentativas limitadas de inserir na mídia os materiais do dossiê Steele, que apresentam uma teoria da conspiração sobre o conluio de Trump com a Rússia. Mas, no geral, elas não tiveram sucesso. Depois das eleições, tudo permaneceu igual até o momento em que, em 9 de dezembro de 2016, Barack Obama convocou essa reunião e ordenou uma nova avaliação das informações de inteligência. E, imediatamente, naquela mesma noite, surgiram vazamentos da administração dizendo que houve interferência da Rússia e que o objetivo era ajudar Donald Trump. Você pode ver que em 9 de dezembro, do escritório do diretor de inteligência nacional, foi emitida uma ordem que basicamente dava instruções sobre como preparar uma nova avaliação da comunidade de inteligência a pedido do presidente. No entanto, por hora, eles apenas emitem essa tarefa. O dever de casa já foi publicado no The New York Times e no The Washington Post. Em outras palavras, eles nem começaram a trabalhar nessa avaliação, nem iniciaram a colaboração, mas já contaram para todo mundo na mídia qual seria a conclusão. Então, todo esse processo de trabalho foi, na verdade, uma ficção. Na verdade, eles decidiram de antemão o que estaria nessa avaliação e começaram a vazar informações antes da hora. Então, a investigação. A Rússia não interferiu. A decisão de enganar o país nas ações, mesmo antes de reescrever o relatório, ele foi reescrito só por volta de 5 ou 6 de janeiro, começaram a vazar para a imprensa supostos detalhes desse relatório, ou seja, detalhes dos crimes de Trump. O país foi alimentado ainda com um documento que nem sequer havia sido falsificado. Parece que isso foi feito por ordem do presidente dos Estados Unidos, que na época era Barack Obama. E esta é a nora do Trump, Laura. Ela é co-presidente do Partido Republicano dos Estados Unidos da América e arquiteta. Segurança no dia da votação, antes da votação, depois da votação, segurança dos locais de votação. Ela organizou dezenas de milhares de advogados voluntários. 24 horas de filmagem, jogaram urnas na delegacia. Isso foi feito sob a liderança dela. Diretora Gabardi, me dê sua resposta ao que acabamos de ouvir do ex-presidente Obama. Ele diz que tudo isso não faz sentido, que é uma distração. O que você tem a dizer sobre isso? Isso é uma arte de distração vinda tanto do ex-presidente Obama quanto dos seus amigos que ainda estão no Congresso. E do senador Warner e do deputado Jim Himes. Na verdade, todos eles dizem praticamente a mesma coisa, o que não responde à essência da questão, que foi detalhadamente exposta em mais de 100 documentos que publicamos na semana passada e nos documentos que vamos publicar ainda esta semana. Tudo isso aponta para um fato incontestável que você mencionou na introdução deste segmento. A comunidade de inteligência concluiu que a Rússia não tinha nem a intenção, nem a capacidade de tentar influenciar o resultado das eleições nos Estados Unidos da América na véspera do dia da votação. A mesma conclusão foi feita depois que Donald Trump foi eleito presidente pelo povo americano em 2016, vencendo Hillary Clinton. E só depois que foi retirado aquele documento, o resumo diário do presidente que você mencionou, foi convocado o Comitê de Diretores no Conselho de Segurança Nacional.
E o presidente Obama então encarregou seu então diretor de inteligência nacional, James Clapper, de liderar o trabalho para criar uma nova avaliação da comunidade de inteligência, na qual foi analisado em detalhes não se Moscou tentou influenciar o resultado das eleições nos Estados Unidos da América, mas como exatamente ela fez isso. Então, aqui está no que acho que as pessoas deveriam prestar atenção. Nem as mensagens do gabinete do presidente Obama, nem as declarações dos democratas no Congresso hoje e de seus amigos na mídia de propaganda. Nenhum deles presta atenção a esse fato que houve uma reviravolta de 180 graus. A avaliação da comunidade de inteligência antes das eleições e aquela que o presidente Obama mandou preparar após a vitória de Donald Trump se contradiziam completamente. O segundo ponto que quero abordar e que é muito importante, Lara, é que naquele trecho que você mostrou, você viu como John Brennan, James Clapper e James Comey afirmavam com grande confiança aquela avaliação de janeiro da comunidade de inteligência que eles prepararam sob orientação do presidente Obama. Na verdade, eles usaram informações que já haviam sido desmentidas, como o dossiê Steele. Eles sabiam que essa informação já havia sido desmentida, mas mesmo assim a usaram como fonte para esse documento, afirmando que confiavam totalmente nela. Eles usaram informações de inteligência que alguns desses profissionais da comunidade de inteligência já haviam rejeitado anteriormente devido à falta de credibilidade e à impossibilidade de verificar se essas informações eram precisas e poderiam ser usadas para a avaliação. Existe uma longa lista de fatos e relatórios de inteligência que contradizem diretamente a declaração vinda do gabinete do presidente Obama, assim como daqueles que tentam desviar a atenção do que realmente aconteceu. Ou seja, após a eleição de Donald Trump, sob a liderança do presidente Obama, foi feita uma tentativa de criar um documento que serviria de base para um golpe de vários anos contra o presidente Trump. Assim, tentaram minar a vontade do povo americano, que o enviou à Casa Branca em 2016. Tulsi novamente falou sobre a conspiração, o que permite julgar os participantes por um período mais longo após o cometimento do crime. Em breve publicaremos esses documentos após a publicação da semana passada. Fico muito animada com o fato de que denunciantes profissionais da comunidade de inteligência que estavam lá quando isso aconteceu e que ficaram indignados com isso, estão nos procurando e que estão esperançosos com a possibilidade e a esperança de que a verdade venha à tona. E claro, o mais importante é que o povo americano veja que alguém foi responsabilizado. É por isso que estamos entregando e já enviamos todos os documentos que temos, assim como quaisquer outros que recebermos no futuro, ao Departamento de Justiça. Para garantir essa responsabilização, para assegurar a integridade da nossa República Democrática, para que os americanos possam acreditar e confiar que aqueles em quem votam nas eleições realmente serão respeitados por aqueles que deixam o poder. Aliás, tanto Tulsi quanto Laura Trump estão na lista de possíveis candidatos à presidência em 2028. A dupla líder hoje é Vance e Rubio, mas essas duas também são candidatas sérias. Agora vamos pensar. A defesa de Obama, né, ao que parece, vai dizer que nem ele, nem sua equipe jamais acusaram Trump de conspiração. Eles tinham suspeitas e eram obrigados a investigar, mas essa é uma defesa muito fraca, considerando a quantidade de documentos existentes e a própria correspondência deles. Eles achavam que tudo tinha sido apagado, que não havia mais nada. Ou seja, Sir Bannon sugere confiscar os passaportes de todos que Tulsi acusa. E até cada um deles à noite com homens armados, revistar suas casas e escritórios, fotografá-los algemados e vesti-los com roupas vermelhas de prisioneiro. Eu ainda acrescentaria colocá-los em gaiolas e levá-los por toda a América para exibição, para mostrar como não se deve ser. Não tenho dúvidas de que todos os documentos apresentados por Tulsi como provas materiais são 100% verdadeiros. Mas vamos esperar pelos tribunais e decisões, espero que a gente veja isso acontecer. Isso é um golpe para aqueles que decidiram que as leis são para nós, enquanto eles, como seres superiores, vivem por outras regras.
Mas isso não é um golpe nos princípios que permitiram que nosso país chegasse ao ponto de criar uma situação em que, nos Estados Unidos da América, surgiu uma classe de servidores do povo que assumiu e fez tudo de acordo com a Constituição. Das nossas mãos, o poder, o nosso país, os nossos direitos. É absolutamente necessário analisar o que aconteceu e encontrar as fontes dos problemas na nossa legislação, na nossa Constituição e até mesmo fechar todas as brechas que forem encontradas na Constituição. Em mais de 200 anos de existência do nosso país, muita coisa aconteceu. Já existe um sistema bem elaborado, criado no Instituto de Livre Empreendedorismo de Los Angeles, entre 1961 e 1989, pelo genial astrofísico e filósofo Andrew Youssef Galambas. Então, eu já falei sobre ele, sobre quem eu conto em uma série separada de vídeos. Ou seja, não é aqui e agora, existe uma série completamente diferente de vídeos. O link para essa série, que se chama Roteiro para a Liberdade, está abaixo na descrição. Além disso, meu livro, escrito em coautoria com os funcionários do Instituto, o livro se chama Capitalismo. Você pode baixar gratuitamente e ainda receber diariamente um relato de 10 minutos, todo dia, 24 horas depois que você baixar o livro, sobre como construir uma sociedade, um coletivo, uma família, de forma que a vida seja mais interessante, mais plena e mais rica, porque a clareza da mente traz precisão e clareza nas ações. Vejam só, senhoras e senhores, no texto há essas duas notas de rodapé. Deem uma olhada, vocês não vão se arrepender.